Hoje nós vamos falar dos princípios do direito tributário. Meu nome é Daiana Rosa e é um prazer estar aqui e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu tenho estudado. Os princípios, eles são a base do direito tributário. Através dele nós conseguimos várias decisões e movimentos processuais baseados apenas nos princípios. O nome já diz, né? Princípio. Então, nós temos que começar sempre quando for estudar direito tributário, começar por ele. Porque se nós entendermos os princípios, nós vamos poder fazer com que todo o restante faça sentido, a legislação. Porque o princípio rege até mesmo uma legislação. Ela pode sair inconstitucional se ela ferir algum princípio do direito tributário. E eu vou falar alguns. O primeiro que eu quero falar, que é o mais importante, é o princípio da legalidade. O que é isso? Ele estabelece que ninguém pode modificar, pode extinguir, pode aumentar um tributo se não for por uma criação de uma lei. Porque o que acontece? Muitas vezes existem estados, municípios, criando decretos para aumentar a legislação, para aumentar o tributo, e só pode ser feito mediante lei. Quem nos dá essa segurança é o artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal e o 97 do CTN. Ele garante que todo o tributo precisa vir através de uma lei. Esse princípio é o mais importante que nós temos, porque em todo momento, como sendo um pouco repetitivo, mas em todo momento tem um órgão querendo aumentar, instituir, criar um tributo que não for por virtude de lei, por decreto, por parecer, por normativo, isso não tem cabimento. Outro princípio que é muito importante é o princípio da irretroatividade, que também está no artigo 150 da Constituição Federal, no seu inciso 3º, que ele garante a irretroatividade, ou seja, o tributo só passa a valer do momento da criação daquela lei. Ele não pode criar-se uma lei e se cobrar tributo para trás, não existe isso. É a partir daquele momento. E ele pode ter uma anterioridade anual ou de uma noventena, que passe a valer a partir de 90 dias. Porque o que acontece? Normalmente tem uma legislação e aí nasce um novo tributo, ele passa a valer a partir do próximo ano, ou então após 90 dias. Claro que tem exceções, como o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF. Eles podem valer de um dia para o outro esse aumento de imposto. Os empréstimos compulsórios também de calamidade, o imposto extraordinário de guerra e até mesmo a alteração na base de cálculo do IPTU e do IPVA pode ter não tem essa regra de ter essa anterioridade. Existem dois princípios que caminham junto, que é o princípio da isonomia e o da capacidade. O da capacidade, ele diz o quê? Que quem possui um patrimônio maior deve pagar mais. E aquele que tem um patrimônio menor tem que pagar menos. O da isonomia é mais ou menos, ele caminha junto com o da capacidade, porque ele diz assim, que todos os contribuintes têm que ser tratados de maneira equivalente, sejam tratados iguais perante o sistema tributário, ou seja, todos vão ser tributados? Sim, mas cada um diante do seu patrimônio, diante daquilo que realmente lhe tem. Se eu tenho mais patrimônio, eu vou pagar mais. Se você tem mais, você vai pagar mais. Aquele que tem menos vai pagar menos. Outro princípio muito importante é o princípio da vedação do não confisco. Ele está lá na Constituição Federal, no inciso 50, no artigo 150, no inciso 4. O que ele fala? Que é o poder do Estado tributar, ele tem um limite, ou seja, para evitar uma carga tributária tão alta ao ponto que inviabiliza a subsistência do contribuinte. Então, não pode ser um confisco de bens, por isso que fala da vedação do não confisco. Um tributo não pode ser tão grande que vai tirar o poder da pessoa de realmente poder pagar aquilo está dissipando o seu patrimônio.
É diferente das multas punitivas, da acumulação indevida de tributo e da carga tributária desproporcional. Porque, por exemplo, a multa punitiva excessiva já tem entendimentos no STJ que multa superior a 100% do tributo é ilegal. Então, a gente tem que ficar atento a isso, o princípio da vedação do não confisco. Um princípio que é muito importante é o princípio da não cumulatividade, ou seja, ele busca evitar aquela bitributação, que é o que acontece no nosso sistema tributário hoje e está tentando ser mudado com a reforma tributária. Ou seja, ele busca evitar que tenha aquela cascata de imposto, que é imposto em cima de imposto, que acaba se tornando, um paga, o outro também paga daquela mesma linha de produção. Então, isso com a reforma tributária está saindo e vai ter somente o IVA. E esse princípio, ele é muito importante para a gente entender que hoje a gente pode ver essa diferença. Todos esses são princípios constitucionais, eles são realmente aplicados dentro do direito tributário. E existem princípios constitucionais que são aplicados dentro do processo tributário, que é a inafastabilidade da jurisdição, ou seja, todos têm acesso à justiça independente, do juiz natural, que é a importância de ter um juiz natural, do devido processo legal e da duração razoável do processo. Existem momentos em que dentro de um processo tributário você vai precisar invocar um desses princípios. Então é muito importante nós conhecermos e sabermos o real significado de cada um. E a segunda parte, que diz respeito após os princípios, é a parte do conceito do tributo, que está lá no CTN, que nada mais é do que uma prestação pecuniária compulsória, instituído em lei, como eu falei, que não é uma sanção de um ato ilícito, é uma cobrança mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, o tributo ele tem que ser instituído por lei, ele não é uma punibilidade para nós, ela é cobrada mediante uma atividade administrativa e ele é dirigido ao contribuinte. Por mais que a gente fale o nome contribuinte, ninguém quer ser um contribuinte, mas nós somos, por isso que ele é compulsório, porque ele está ali para todos. A natureza jurídica vem pelo fato gerador, então o tributo nasce quando tem o fato gerador. A espécie tributária, nós temos várias espécies tributárias, aí nós estamos falando de tributo, nós estamos falando de impostos, de taxas, de contribuição de melhoria, de empréstimos compulsórios, de outras contribuições. A competência e a capacidade da obrigação tributária, ela é, como eu falei, ela é somente instituída por lei e ela não se faz por decreto. Eu deixo isso muito frisado para que a gente possa entender. Ela tem o sujeito ativo, que é o ente que nos cobra, o sujeito passivo, que somos nós, contribuintes, e todo o sistema tributário, o regime tributário, ele está ligado. O que nos guia muitas vezes dentro de um processo tributário é a regra matriz da incidência tributária. O que é isso? É um guia diante de um processo, diante de uma demanda tributária, é o que nós olhamos primeiro. O que fala da regra? Fala primeiro das hipóteses, que é a antecedente, fala do critério temporal, o momento da ocorrência, fala do critério espacial, que é onde ocorreu o fato gerador, fala da consequência, e fala do critério pessoal e do critério quantitativo. Então, quando a gente olha para a regra matriz de incidência tributária, nós precisamos pensar no critério material. O que é o critério material? É o verbo mais o complemento. Por exemplo, prestar serviço. Aquilo ali aquilo ali é o fato gerador que vai gerar um tributo. O critério temporal, o que é o momento da ocorrência? Qual foi o momento, a hora de prestar o serviço? A hora que ocorreu aquele fato que vai gerar o tributo. Quando a gente fala em critério espacial, é o local da ocorrência,
Porque às vezes municípios, estados têm diferenciação ainda quanto à alíquota tributária de um ISS. E a consequência, qual que é o critério pessoal, que é o sujeito ativo e o passivo, que eu acabei de falar, que é o contribuinte e o ente que nos cobra, e o critério quantitativo, que é a base de cálculo e a alíquota. Então é muito importante. O direito tributário, ele tem essas, vamos dizer assim, nuances, né, esses detalhes. E eu quero trazer aqui para você, em poucos minutos, aquilo que a gente tem estudado e aprendido diante do direito tributário. Muito obrigada, meu nome é Daiana Rosa e é um prazer ter você aqui comigo.